Bom dia, gente. Nós vamos agora passar o videozinho para vocês do guia cirúrgico. Como que a gente inicia? Vai abrindo sempre um novo projeto e iniciando com o Daikon. Aqui a gente vai ver na pasta vários Daikons, mas a gente tem que selecionar a pasta inteira ou o zip dela. Ela vai carregar, a gente concorda que seja esse modelo. Aí nós vamos recortar para deixar os nossos arquivos um pouco mais leves, para facilitar o processamento do computador. Cortamos o máximo que dá. Ótimo. Então, aqui a gente já tem a nossa arcada inferior, onde a gente vai planejar para colocar aqui o elemento número 36, certo? Depois, então, a gente vai carregar o STL, ficheiro, importar modelo STL. Então, a gente vem aqui na pasta pronto. Aqui a gente consegue visualizar para ver se está tudo certinho. E automaticamente a gente vai visualizar aqui o nosso arquivinho, certo? Com o botão do mouse, a rodinha, a gente apertando ela, a gente consegue posicionar o nosso arquivo, tá? E sempre a gente vai rotacionar com o botão direito ou esquerdo do mouse, ok? Então, para isso a gente aproxima e vamos selecionar agora os pontos nos dentes. A gente vai fazer então o alinhamento baseado por pontos nos dentes, ok? Por dentes. Então, Shift. Eu costumo selecionar 2 pontos para facilitar, porque assim ele entende melhor onde que você quer fazer, onde você está querendo alinhar. Sempre deixando ele mais ou menos na mesma posição. Lembrando que se esse alinhamento não ficar bom, a gente vai fazer o alinhamento por pontos, que é um alinhamento um pouquinho mais complexo. Normalmente esse consegue resolver. Pronto, a gente tem 21 pontos em cada um a alinhar. Como vocês conseguiram ver aqui, olha só onde veio parar a minha mandíbula. Vamos lá então, ok. E a gente vai alinhar então por pontos, ok? Alinhar. Ótimo.
gente tem que pegar sempre as superfícies que são mais visíveis, certo? Ok. E aqui a gente já tem um alinhamento bastante interessante, onde a gente consegue ver que parece que existe uma sobreposição bastante legal. Nas superfícies, a gente pode simplesmente mudar a cor do nosso modelo, tá? STL. E aí a gente consegue perceber, olha só, como é que tá a sobreposição. Aqui nesse caso a gente entende que seja uma sobreposição bastante confiável. Pronto. Então agora a gente vai tirar o CT e vamos agora trabalhar com a colocação do dente aqui. Certo? A gente pode vir por aqui. Selecionamos o dente e vamos colocar ele na posição que a gente gostaria. Aqui a gente tem os marcadores para a gente colocar o dente, aumentar a sua dimensão. Aqui eu acho que ele tá bem grandão. Vamos tirar um pouquinho. Vamos desinclinar ele um pouquinho também. Eu acredito que esse dente já está na posição, tá tudo certinho. No painel de dentes, certo? Que tá aqui do lado, lista de dentes, né? Quando esses painéis não estão aqui do lado, a gente vem aqui, painéis, e aqui a gente tem todos eles. Esses painéis normalmente ficam aqui do lado também, os que a gente mais usa. Conforme você vai abrindo, ele vai fixando aqui na barra lateral, certo? Mas se você não tiver com a lista de dentes aqui, painéis, lista de dentes, clica e ele já vai abrir. Ou então a gente tem a opção de fazer por aqui, do jeito que eu fiz, adicionar dente. No painel lista de dentes, então a gente vai alinhar um implante, alinhar novo implante. E aí a gente vai selecionar mandíbula. A gente tem, o pessoal diz bastante sobre o Biomax. A plataforma dele aqui, no caso, a gente vai utilizar uma plataforma de 5, comprimento, então, de 13, certo? Ok. Nosso implante já tá mais ou menos alinhado com a posição do dente, certo? Pra gente não mexer no dente e no implante, a gente fixa o dente, certo? Clicamos no dente, lista de dentes e cadeadinho nele, para ele não sair da posição. Caso o seu lista de implantes não esteja fixado aqui, certo? A gente vai fixar aqui em painéis, lista de implantes, certo? Aí a gente vai agora tornar visível o componente, certo? Nesse caso, não temos o componente, porque o espigão está sem espigão. Então, nesse caso, a gente pode substituir, personalizar espigão, e vamos colocar um comprimento aqui de 20 milímetros, para a gente ver exatamente onde ele tá, a emergência dele, para a gente ver se a gente gostou da emergência dele aqui na oclusal do nosso dente. Para mim, tá bastante razoável, eu não mexeria nele, ok? Mas caso vocês queiram, é só clicar aqui no implante, a gente pode mudar de posição, certo? E aqui a gente tridimensionalmente. Caso eu gostei mais daquela situação anterior, voltar aqui nessa barrinha. Ou então Ctrl Z, que também funciona bastante, tá? Pronto, nosso implante aqui tá todo certinho, gostamos da posição dele, e então a gente vai colocar as guias.
ok? Nesse momento, a gente precisa de tirar o espigão, certo? Vamos substituir. Ou então, só torná-lo invisível. Nesse caso, a gente colocaria 0, sem espigão aqui é mais fácil, tá? Sem espigão. E aí, a gente torna o nosso dente invisível, ok? Aqui. Muito bom. Vamos para o painel de guia. A gente vai editar, desenhar a curva. Shift, botão esquerdo do mouse e vamos desenhar. Eu vou desenhar uma mais curtinha aqui, que depois a gente vai refazer esse guia. Por uma simples razão. A gente não consegue editar todos aqueles parâmetros na primeira vez. Ok? Pronto. Editar a curva, onde a gente vai ter os pontinhos, né? Vamos modificar os pontinhos de posição. Para ter uma curva lisa, sem irregularidades, para obter o nosso guia. E vamos criar o guia cirúrgico. Aqui nesse painel a gente não mexe em nada, tá? Guardar. Nesse momento, então, a gente tem a primeira guia cirúrgica, superfícies, a gente vai simplesmente desclicar. Nesse momento, a gente vai fazer o avançadas, certo? E aí, nós estaremos aqui no painel de guia, onde a gente vai colocar, então, a nossa escova, que já tá com 15 milímetros, nesse caso. E aqui, a gente vai colocar a ferramenta de paragem da broca em 0,01. 0,01. Tá? E depois a gente vai vir aqui para nossa, onde vocês perceberam que aqui aquele verdinho já ficou praticamente inexistente, tá? Vamos só travar aqui o nosso implante na posição, porque eventualmente a gente pode errar, tá? Pode mudar ele de posição e é isso que nós não queremos. Estamos aqui no painel da guia, certo? E aí na lista de implantes, então a gente vai modificar, tudo no avançadas, vamos modificar esses parâmetros aqui, tá? Como a gente tem um tubo de 5 milímetros, então nós vamos colocar 6,09. A altura, 3,5. E o desvio de 8,05. 8,05. 8,5. Ok? Enter. Ok. E aí, agora a gente tem condições de refazer a nossa guia, tá? Painel de guia, editar curva. E aí, então, a gente vai trazer esses dots aqui, os pontinhos, onde a gente bem entender para fazer uma nova curva, tá? Aqui a gente sempre coloca um pouquinho mais para baixo. Vamos regularizar novamente. Gostei dessa guia. Parece que tá bem adequada. Criar guia cirúrgica. Guardar. No comprimento das brocas, a gente nunca mexe se a gente estiver mexendo com, ou se a gente estiver trabalhando com o da Neodente.
Muito bom. Aí nós vamos colocar aqui o texto, por exemplo, o nome do paciente. No caso aqui eu vou colocar o nosso. Vou colocar o nosso implante. 13 por 5 por 13. A anilha de 5. Hipoteticamente. E aí eu vou deixar ele um pouquinho mais próximo e vou aplicar o texto. Pronto. Caso eu queira adicionar também uma janelinha, botão direito do nosso mouse, adicionar janela. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais para cima. Para eu verificar se tá assentado o meu guia direitinho, certo? E aí eu vou criar novo guia cirúrgico. Perfeito. Aqui a gente vai ter a visualização para saber se ele está completamente assentado. Nas superfícies, certo? Eu tenho vários guias. O último o que me interessa é o último, certo? Então eu vou simplesmente ignorar os outros, tá? E aqui nós temos nosso guia já prontinho. Ficheiro, exportar dados. E aí, nesse momento, a gente pode selecionar todas as situações, inclusive o dentinho que a gente selecionou no tamanho. E aí, a gente precisa de sempre clicar aqui, ó, exportar ficheiros separados para uma pasta, tá? Apenas isso. E exportar. Nós não vamos fazer por razões óbvias, tá? Gente, obrigada pela atenção de vocês. Nos vemos nos próximos cursos, então, já que tá todo mundo tão entusiasmado aí. Um grande abraço.